Fala, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Vou trazer para vocês as últimas notícias do nosso glorioso que conseguiu se classificar para a final da Libertadores desse jogo de volta contra o Penharol. Mesmo perdendo a partida, temos a vantagem e nos classificamos para a final da Libertadores. Espero que vocês gostem do vídeo. Você que está chegando aqui agora, corre lá, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso fogão. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Breve, breve, estamos de volta. Fã de esportes! E assim se concretizou uma noite histórica para o Botafogo. Apesar da derrota para o Penharol por 3-1, o Botafogo está numa final de Libertadores pela primeira vez na sua história. É para o torcedor comemorar, não fez um bom jogo hoje, é bem verdade, mas tinha a vantagem dos 5-0 que construiu aqui no Brasil. E aí, claro, teve algum momento de sufoco, ali, 2-0 e tal, mas a vantagem era tão grande que o Botafogo, claro, mesmo perdendo de 3-1, tá nessa decisão. Libertadores da América é isso, não pode titubear, não pode dar moleza, e essa torcida do Botafogo com certeza tá muito feliz. Torcedor do Botafogo, um certo alívio aí no final, mas tá feliz, tá contente, porque no dia 30 de novembro estará lá contra o Atlético Mineiro, final brasileira mais do que garantida, final alvinegra, e daqui a pouco a gente fala de um clube que também teve uma noite especial, um resgate da sua história. O Cruzeiro também está numa decisão de Sul-Americana. Já são 3 brasileiros, né? Contando as 2 decisões. Amanhã é dia de Racing e Corinthians para saber se vai ter mais um brasileiro ou se algum argentino vai furar essa fila aí e vai conseguir chegar, no caso, o Racing. Meus amigos, boa noite para vocês, boa noite para o Bertozzi, para o Jean, para o Donan, para o Celso Zelt. Vamos falar, eu acho que dessa campanha do Botafogo, dessa chegada, primeiro a gente pensando nessa chegada aí, essa final inédita da Libertadores da América. Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros. 4ª final brasileira em 5 anos, né? De 2020 para cá, nesta década, só o Boca Juniors, e daquele jeito, sem ganhar de ninguém, conseguiu furar, né, esse domínio brasileiro que vai se estabelecendo na Libertadores, domínio técnico, domínio financeiro, enfim. Superioridade muito clara aí dos clubes brasileiros. E para o Botafogo, acho que é a vitória de um projeto técnico, né? De entender, aprender com alguns erros do passado recente, de acertar muito na montagem de elenco, na escolha da comissão técnica, e não caiu do céu, não. Eu sei que, assim, racionalmente, o Botafogo nunca teve a menos de 3 gols de vantagem, né, no jogo de hoje. É que os 90 minutos para o torcedor devem ter sido esquisitos, né? Porque o jogo estava tenso sem que a matemática dissesse que precisava estar tenso, né? Mas o jogo foi tenso, porque o Botafogo me parece não ter tido aquela abordagem ideal, a abordagem correta para o jogo, e isso acabou custando ali um pouquinho da paz do torcedor ao longo dos 90 minutos. Mas eram 90 minutos que, independentemente de como passassem, terminariam assim, né? Com a festa do torcedor, com a festa dos jogadores. O Penharol termina uma campanha bastante honrosa e acho que acima até do sarrafo que esse time tinha. E parabéns ao botafoguense, porque é o sonho de uma vida, né? Tá em uma final de Libertadores, é o sonho de gerações, de outros times que poderiam ter chegado e não chegaram. Esse é o time que faz história, então, colocando o Botafogo pela primeira vez numa final alvinegra. 30 de novembro, Buenos Aires, Monumental de Núñez, vai ser uma grande festa, né? O Galo buscando o 2º título, o Botafogo o 1º, mas é o Brasil, então, dominando mais uma vez a Libertadores. E lembrando, o Brasil terá 4 times no Mundial de Clubes, Atlético ou Botafogo, mais Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que já estão lá. Vai ser o único país com 4 representantes. Agora, falta saber qual dos alvinegros será. A gente fala final inédita para o Botafogo, um confronto inédito de final de Libertadores também. Jamais a Libertadores foi decidida por Botafogo e Atlético Mineiro. Aí, né, prof, a gente olha e fala, bom, hoje não foi o melhor dos jogos do Botafogo, com certeza, longe disso. Mas eu acho que chega na final o time que apresentou o melhor futebol nessa Libertadores, depois principalmente que engatou, né? Que chegou o Arthur Jorge, pensando em mata-mata, pensando na campanha que o Botafogo fez, tirando o São Paulo, tirando o Palmeiras, tirando esse Penharol, deixando 11 títulos de Libertadores aí pelo caminho. Acho que o melhor futebol chegou aí à decisão, né? A gente pode falar, talvez, os 2 melhores, mas hoje falando do Botafogo especificamente que jogou, talvez o melhor, né, prof? Tudo bem? É o melhor sim, William. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros, todos e todas que nos assistem. O que te leva a uma final de Libertadores é o conjunto da obra. É o que você faz ao longo de toda a campanha. Muita gente ganha o último jogo, inclusive o Penharol, acontece isso e está fora.
O Botafogo faz uma campanha histórica em vários sentidos. Ele pode ser o primeiro time que vem do que a gente chama aqui no Brasil de pré-Libertadores a ser campeão. O Olímpia veio de uma pré-Libertadores, mas parou no Galo de 2013 na final. Essa decisão torna o Botafogo o último dos 12 mais tradicionais clubes brasileiros a disputar uma final de Libertadores. Dos 12 mais tradicionais, o Botafogo era o último. E com muito mérito. Não é só um mérito pelo investimento, claro que o investimento ajuda muito, mas o Botafogo dessa vez teve muita estratégia ao reforçar o seu elenco. Você veja, quando a gente pensa que o Botafogo lá no começo da campanha na Libertadores perde o Júnior Santos, que era o seu principal jogador naquele começo de competição, e conseguiu reposição à altura. O Botafogo hoje tem algumas posições, a lateral esquerda então é um luxo. Tanto o time sem um lateral esquerdo, o Botafogo tem 3 confiáveis. Então, Textor à parte, principalmente, encontrou um técnico que era o que começou a mudança de rumo do brasileiro, né? Aquele brasileiro que o botafoguense nem quer lembrar mais. E eu acho que também é um pouco por causa daquilo que o jogo hoje foi mais tenso. Essa sombra de coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas hoje teria que acontecer muita coisa. Mesmo o Botafogo não jogando nem sombra do que pode jogar, o Peñarol esteve longe da diferença de 5 gols. Isso do ponto de vista racional. No calor de um jogo de futebol, claro que o torcedor ficou tenso, mas é um mesmo... Sabe, prof, que a gente estava na redação vendo o jogo e eu não lembro quem ainda falou assim, olha, rapaz, se o Peñarol faz o segundo gol, vira o primeiro tempo 2-0, hein? Aí eu parei, pensei e falei, mas cara, matematicamente, se o primeiro tempo virar 2-0 para o Peñarol, ele ainda não vai ter chegado nem na metade do que ele tem que fazer, né? Então... Muita coisa. Era muita coisa, e quando a gente falava que era difícil, que era quase impossível, contava com isso também. A gente sabe que jogo de Libertadores é assim até o fim. O Peñarol é um time aguerrido, os jogadores saíram chorando, a torcida ainda tem esse episódio dos pibes, né? Dos pibes presos aqui. No Rio ainda. Libertar para os pibes, toda aquela história de defender-se não é delito, eram 2 faixas que tinham ali do estádio. Jogo que mudou de lugar e mesmo assim o Botafogo volta classificado e muito ciente do que pode fazer desse jogo único. Botafogo hoje é um time que sabe até onde pode chegar. Então, por tudo isso, o torcedor botafoguense nunca vai esquecer essa classificação. Ficou para a história, é coisa para contar para os netos. Jogo com expulsões, o Aguirre foi expulso no intervalo do primeiro para o segundo tempo, deu uma pisada lá no John, acabou saindo o Ponte expulso também, de forma até rápida no segundo tempo. O Ponte pouco jogou, né? Exatamente. Então, assim, um jogo que teve uma série de fatores extra-campo, dentro de campo e tal, que acabou combinando com essa classificação do Botafogo, mas teve muita coisa acontecendo. O ônibus do Botafogo hoje apedrejado também, antes da chegada ao centenário, você falou a mudança de estádio, enfim, muita coisa aconteceu, mas o Botafogo teve que superar tudo isso, porque, de novo, tinha uma vantagem incrível construída lá no primeiro jogo. Jean-Oddi, tem muita gente falando, poxa, mas o jogo de hoje, caramba, mas tomou 3 do Peñarol, mas assim... Acho que o jogo de hoje é um ponto fora da curva, o jogo de hoje é uma coisa assim à parte, mediante tudo que aconteceu, que eu citei aqui. O Botafogo da final contra o Atlético Mineiro é outra coisa e hoje o Botafogo estava bem mexido por opção do treinador e opção correta, inclusive, né? Tudo bem, Jean? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho assim, desde que acabou o jogo da semana passada, a gente já sabia que, do ponto de vista do olhar para a final... pouco importaria aquilo que acontecesse no jogo de hoje. Você falou isso, inclusive. Exato, porque o jogo de hoje não teria valor algum nesse sentido, a não ser que, evidentemente, o Botafogo perdesse alguém para a final. Ok, perdeu o Matheus Ponte, mas o Matheus Ponte não ia jogar a final, não ia participar do jogo. Então, assim, conseguiu não perder nenhum dos seus jogadores, os pendurados começaram no banco, só um deles acabou entrando, né? O John, eu achei até que o John realmente, pelo que era o jogo, todo o clima, o John foi um risco colocá-lo como titular. Mas, no fim das contas, nesse aspecto, deu tudo certo. Olhar para a péssima atuação de hoje, porque para mim foi muito ruim a atuação de hoje. Olhar para a péssima atuação de hoje e ver nisso qualquer motivo para desacreditar esse time do Botafogo ou imaginar que a equipe vai ser mais fraca na final da Libertadores ou na sequência do Campeonato Brasileiro, não faz sentido algum. Aliás, pelo contrário, é bom lembrar que esse time que entrou em campo hoje... porque o Botafogo escalou seus principais jogadores contra o Bragantino, porque o Botafogo vai escalar os seus principais jogadores contra o Vasco, porque o Botafogo briga também pelo título brasileiro. Então, isso também
pode ter contado, né? Além dos poupados que estavam pendurados, outros jogadores foram poupados. E aí, provavelmente, olhando de maneira correta para a importância que tem o título brasileiro para o Botafogo. Então, assim, por mais que... E você pode até falar, realmente, porque tudo bem, eu até entendo o torcedor do Botafogo, que é um daqueles torcedores sempre com o pé atrás. A exemplo do, sei lá, torcedor do Atlético, torcedor do Palmeiras. Tem algumas torcidas que têm essa prudência, vamos dizer, até o último momento e tal. Tudo bem, esse torcedor pode até olhar, se sai o segundo gol no primeiro tempo. Porque, de fato, né, o Bertozzi mandou uma estatística, foi o primeiro tempo com mais ações de um time dentro da área, nesta Libertadores, não, desde 2013. Desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. Então, claro, o Peñarol ficou muito na área, poderia ter saído um segundo gol, o Aguirre poderia não ter feito a bobagem que ele fez, porque é absurdo. Se eu sou torcedor do Peñarol, eu fico maluco. Agora, mesmo que tudo isso, né, tivesse acontecido, então assim, ele não tivesse sido expulso, que o gol saísse no primeiro tempo, seria muito difícil. Porque é óbvio que a postura e o comportamento do Botafogo também tinha a ver com aquele placar agregado o tempo todo. Então, eu entendo esse temor que talvez alguns botafoguenses tiveram em algum momento do jogo, mas a verdade é que não há motivo algum para preocupação. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, apesar da derrota, o Botafogo chega muito forte para a Libertadores e daqui a pouco a gente pode discutir. A gente já vai fazer projeção aqui já. É o favorito para o título brasileiro com 3 pontos de vantagem sobre o vice-líder. Então eu acho que assim, não há absolutamente nada, olhando para a temporada, para se criticar no Botafogo. Hoje, evidentemente, cabem algumas críticas, mas acho que elas são irrelevantes. Porque eu ouvi também, você também estava na redação, mas sabe como é que é, né? Classificou, mas com uma derrota dessa, tomar 3 do Peñarol, não vejo nada disso não, dona. Acho que hoje como eu falei, é um jogo à parte, pega, coloca numa caixinha ali, fez o que tinha que fazer, sai sem perder nenhum jogador para a decisão. Podendo escalar time completo contra o Vasco. Podendo escalar time completo contra o Vasco, que é a briga pelo título brasileiro onde o Botafogo é líder e está com mais vantagem agora desde a última rodada. Quer dizer, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi um momento atípico, uma outra situação. Põe ali na caixinha, passou, acabou, é outra conversa. Acho que não afeta em nada para ser... mas eu acho que não abala em nada, acho que é outra conversa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, inclusive, deve ser questionado sobre isso, mas eu não vejo problema nenhum. Ou você pensa diferente? Muito boa noite.